Ágil Ativos Creditórios. Compramos o processo que você está esperando receber. Sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o Bora MS desta terça-feira, dia 28 de abril de 2026. E aí, como é que você está do outro lado da tela, acompanhando a programação da TV Guanandi, agora 12h30. Obrigado pela sua audiência e pelo seu carinho, viu? Você que está na sua casa, você que está aí pela internet nos acompanhando, você que está navegando nas redes sociais, pelo canal no YouTube, no seu trabalho, enfim, onde quer que você esteja. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. A partir de agora, o Bruno Calegari e toda a nossa equipe de jornalismo chegando junto com você com muita informação na sua hora do almoço. Ó, vem comigo porque o nosso WhatsApp já está liberado para você participar comigo, hein? 993212333. Tem algum problema no seu bairro, na sua rua ou na sua cidade? Manda pra gente, 993212333. Fala com a nossa equipe de jornalismo. Estamos sempre preparados para te atender com muito carinho, tá? 993212333. Você participa comigo. Ah, o pessoal colocou o QR Code aqui na tela? Tá aqui, ó. QR Code na tela. Então vai lá, já aponta a câmera do seu celular, 993212333, você participa junto comigo aqui no Bora MS que está no ar para você. Olha, uma grande ação das Forças de Segurança de Mato Grosso do Sul está sendo realizada na região norte do estado para coibir o avanço das facções criminosas. Itamar Buzata acompanhando para você. Boa tarde, Itamar. Muito bem, deu um problema, tivemos um pequeno probleminha em contato com o Itamar Buzata, mas daqui a pouco a gente restabelece enquanto a produção vai conectando aí, ó. Então, essa ação, né, que visa sufocar as organizações e as facções criminosas. Olha só, as forças policiais unidas, né? Até o helicóptero, o Águia da Polícia Militar, sendo utilizado aí no combate ao crime organizado que se instala, ou melhor, que se instalou em Mato Grosso do Sul, mas ao mesmo tempo a polícia com a sua inteligência realizando um trabalho impecável. A gente fala com o Itamar daqui a pouco, hein? Daqui a pouco? Então tá bom. Eu vou chamando Miriam Valadares ao vivo agora, que traz os detalhes da confissão do réu no caso Vanessa Ricardi. Ele passou por audiência e relatou como que o crime aconteceu. Miriam, boa tarde para você. Você está aí frente ao fórum, né? Onde foi realizado então esta audiência para ouvir aí o acusado do crime de feminicídio contra Vanessa Ricardi. Boa tarde. Isso, boa tarde, Bruno, boa tarde a todos que acompanham o Bora MS. A audiência foi ontem e o Caio César Nascimento, o músico Caio César Nascimento, companheiro aí da Vanessa Ricardi, confessou que matou a jornalista. Na época houve toda uma polêmica porque a Vanessa havia ido à delegacia, pedido a medida protetiva e quando ela foi na residência dela buscar os pertences, infelizmente não deu tempo de se salvar e aconteceu aí então o assassinato. Segundo o réu, ele não tinha intenção de matar a jornalista. Eles haviam terminado o relacionamento, ele estava sob o efeito de álcool e também um pouco abalado. Foi quando ele se aproximou da jornalista, viu uma faca em cima da mesa e acabou aí acertando o peito da Vanessa. Então ele alegou que foi por impulso e ele estava sob o efeito de álcool. Na época foi muita polêmica realmente, porque a jornalista havia pedido essa medida protetiva e não houve tempo, né, de ser cumprida essa medida para poupar a vida da jornalista. Então, agora segue aí toda essa questão, né? Realmente ele confessou o crime
que aconteceu em fevereiro do ano passado, Bruno. Muito bem, Miriam, obrigado pelas informações. Um crime que chocou todos nós da imprensa, principalmente, né? E aí surgiu toda aquela polêmica envolvendo também a Casa da Mulher Brasileira, a DEAN, e aí novas estratégias passaram a ser utilizadas, então, né, no combate e na resposta mais rápida para os casos de violência doméstica. Miriam, obrigado pelas informações. A gente volta a falar daqui a pouquinho. Olha, a Justiça de Mato Grosso do Sul condenou o Gleidon Barbosa da Silva a 4 anos e 10 meses de prisão por tentativa de estupro em Campo Grande. Você lembra desse crime que aconteceu? Foi em novembro do ano passado, né? No Parque dos Poderes. A mulher, ela estava ali correndo, fazendo a sua corrida pela manhã, quando o homem agarrou essa mulher, apalpou o seu corpo e tentou arrastá-la para uma área da mata, né? E aí, meu querido, aí não deu bom, né? A mulher estava correndo por lá, ela pediu por socorro, né? Pediu por ajuda. Outras pessoas que estavam no local perseguiram o agressor, que acabou contido após se ferir, né? E ele tentou até invadir um prédio lá no Parque dos Poderes. Ele pulou para dentro, estourou o vidro e caiu para dentro. Mas aí saiu todo arrebentado e todo cortado. Ele foi preso e depois, claro, condenado pela justiça a 4 anos e 7 meses aí pela forma tentada, né, de estupro, que foi crime que aconteceu então em novembro do ano passado na região do Parque dos Poderes. Olha só como é que tinha ficado a época, né? Aí ele foi encontrado no meio da mata, todo arrebentado, todo cortado. Ai, meu Deus! Não, calma, eu não ia fazer isso, não! Aí vira todo bom moço, né? Aí pede ajuda. Não, calma, eu não queria fazer isso. Meu querido, deu ruim pra ti, viu? Vai ficar preso. O duro que a justiça, vem pra mim, o duro que a justiça é complicado, viu? Cidadão desse comete um crime, o cara nem daqui é. Aí deu 4 anos e 7 meses. Isso aí, se ficar 1 ano preso, tá muito. Aí tem bom comportamento, aí pede revisão de pena, aí pede para ir para uma domiciliar ou para um semiaberto. Enfim, esse é o nosso Brasil. Brasil de meu Deus. Olha, vamos dando sequência no nosso programa, trazendo informação e notícia para você que nos acompanha. Um idoso de 65 anos foi preso em flagrante após mutilar um cachorro na tarde de ontem, caso que aconteceu em Ribas do Rio Pardo. Meu Deus do céu, olha a tamanha da maldade desse cidadão. Ele é suspeito de arrancar a orelha e o órgão genital do animal com uma faca. Agora eu fico imaginando a dor e o sofrimento desse animal. O crime foi flagrado por um vizinho que acionou a polícia imediatamente. Ele fez imagens do cachorro ferido. Olha só, a orelha sangrando, o animal correndo com medo ali, tentando se esconder, tentando se proteger, com medo de que alguém, mais uma vez, cometesse essa atrocidade com ele. O animal não foi localizado quando as equipes chegaram ao local. O suspeito foi detido e a faca apreendida. O caso foi registrado como maus tratos com mutilação de animal. Olha, me desculpa, mas um cidadão como esse não tem jeito. Não tem jeito. Isso tem que ficar na cadeia por muito tempo. São esses tipos de crime que eu falo pra você. Crime de estupro, crime de tortura contra animal. Isso tinha que apodrecer na cadeia. Isso tinha que apodrecer na cadeia. Como é que você imagina um cidadão ter a capacidade, um ser humano, ter a capacidade de fazer uma maldade dessa com um bichinho desse, gente? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Olha, agora 12h38. Vem comigo porque o assunto agora é polêmico também, tá? Tem uma investigação na saúde da capital. O Tribunal de Contas da União deu um prazo de 15 dias para a Prefeitura Municipal de Campo Grande explicar um suposto desvio milionário de verba pública destinada para a saúde. E claro, a nossa equipe foi atrás das informações. Reportagem na tela. Segundo a denúncia feita pelo Conselho Municipal de Saúde da capital, o desvio teria sido de mais de 156 milhões de reais dos cofres da prefeitura,
verba destinada exclusivamente para a saúde dos campograndenses. Quem a fez, as autoridades competentes, explica como descobriu a grave situação. O que nos chama a atenção é que são despesas de exercícios anteriores com gasto de pessoal especificamente e não havia nenhum salário em atraso para servidor da saúde. Então, isso nos chamou a atenção. Então, de início, a gente já acionou Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado e Tribunal de Contas da União. O Ministério Público do Estado, ele abriu uma investigação sobre o assunto também, né? E também encaminhou para o Tribunal de Contas da União, porque é algo que para a gente nos causou uma certa estranheza. Um valor alto, não foi apenas uma suplementação, foram 4 que totalizam um valor de 156 milhões de reais. Segundo o presidente, a denúncia foi feita a outros órgãos competentes do Estado para abrir a investigação. A nossa solicitação para os órgãos de controle externo é de julho do ano passado. Agora a gente recebe, então, uma resposta do Tribunal de Contas da União dizendo que faz sentido a nossa alegação, né? Há sim algum indício de possível irregularidade, há materialidade e eles estão investigando, né? Então a gente espera que a gente consiga, a partir dessa investigação do Tribunal de Contas, que a gente tenha uma resposta real para onde é que foi remanejado esse recurso, se foi tudo que foi feito foi de forma legal ou não, e aí cabe ao Tribunal de Contas, aos órgãos externos dizerem isso pra gente. Jader agora levou o caso ao TCU para tentar obter uma resposta concreta sobre o caso. Ele ainda aponta os principais vestígios encontrados por ele, que aponta irregularidades. O Tribunal de Contas da União, ele traz algumas possibilidades, né, no documento, e aí são possibilidades que a gente primeiro quer aguardar qual é a conclusão da investigação deles, né? Não cabe ao Conselho fazer esse tipo de ilação, então a gente prefere aguardar o retorno do Tribunal de Contas, né? O que nos cabe a gente fez, que foi achar aí que existe algum tipo de possível irregularidade e agora cabe ao órgão de controle dar esse retorno para a sociedade. Enquanto isso, a saúde na capital é só reclamação por parte de quem procura UPAs e postos de saúde para atendimento médico ou a procura de remédios. Péssima, e não é de hoje, faz hora. Já tá, você não acha remédio, você vê nem de pirona você encontra num posto, coisa mais difícil. Inclusive eu sou diabético. Eu mudei para cá em novembro. Até agora estou pelejando e aquele jogo de empurra. Tá precária. A gente vem no posto de saúde, não tem uma dipirona, sabe? A minha mãe toma insulina, não tá tendo insulina. A minha mãe toma de canetinha, que ela é idosa, tem 64 anos, não tá tendo, tá? A situação tá precária. A gente não vem no posto de saúde, não tem assistência nenhuma, sabe? Algumas vezes a gente é maltratado, você entendeu? Tá precário. A denúncia é grave e a Prefeitura Municipal de Campo Grande tem 15 dias para responder ao Tribunal de Contas da União. Nós procuramos a Secretaria de Saúde para termos respostas, mas obtivemos apenas uma nota, onde a CESAL relatou que o dinheiro em questão trata-se de uma movimentação orçamentária citadas e refere-se a uma movimentação de créditos suplementares dentro do próprio Fundo Municipal de Saúde, aprovado inclusive pela Câmara Municipal, e não houve prejuízo à saúde da capital. Muito bem, esse documento que você vê é uma decisão do Tribunal de Contas, né, da União, até porque se fala de um recurso federal, né? E aí há essa investigação, isso já tinha sido ventilado no ano passado, né? Mas agora, com essa decisão, na verdade, com esse relatório apresentado pelo Conselho Municipal de Saúde, que identificou uma suposta irregularidade nesse valor de 156 milhões de reais, isso foi encaminhado para os órgãos de fiscalização e o Tribunal de Contas, o TCU, ele deu um prazo de 15 dias para que o município possa se manifestar e apresentar ali os devidos questionamentos que estão sendo feitos, né? E, claro, com os dados apresentados ali pelo relator,
do Conselho Municipal de Saúde. A gente segue acompanhando e trazendo todas as informações para você que nos acompanha. Agora, 12h44. Olha, uma idosa passou mal e desmaiou enquanto aguardava um atendimento na UPA, no bairro Santa Mônica, em Campo Grande, no fim de semana. Segundo testemunhas, a paciente caiu na recepção após uma triagem e ficou alguns minutos no chão até ser atendida. Imagens mostram o momento em que funcionárias tentam reanimá-la e ajudam ela a sentar ali em uma das cadeiras. A situação gerou revolta entre pacientes que estavam no local, que apontaram demora e falta de cuidado no atendimento. A prefeitura foi acionada, mas não se manifestou sobre o caso até o momento, mas ao que parece a produção acaba de me avisar, chegou a nota. Então tá, você fica com a imagem na tela aí, a Nath está me mandando aqui a informação, diz que a Secretaria de Saúde acaba de mandar uma nota. Deixa eu ver, a nota é a mesma de sempre, né? O pessoal aí da secretaria precisa, da comunicação, precisa ficar mandando a mesma nota. Fala assim, ó, repete aquela que nós mandamos, né? É mais fácil. A Secretaria Municipal de Saúde informa que cumprimenta a Lei Geral de Proteção de Dados, bem como o princípio constitucional da violabilidade íntima da vida privada, não fornece informações individualizadas sobre o paciente. Mas a gente não quer saber do paciente, a gente quer saber se teve demora ou não, gente. Eu acho que vocês estão com um pouquinho de dificuldade de entender o nosso questionamento. Nós não queremos saber se que a paciente passou mal, nós já sabemos aqui, eu já vi, né? Isso aqui a gente já sabe. Nós queremos saber se houve ou não demora no atendimento, porque as pessoas estavam reclamando. Eu não quero saber da paciente, porque eu sei que vocês não podem fornecer informação. Eu não quero saber se você deu dipirona, se deu, né, porque tá faltando. Eu não quero saber o que foi que vocês medicaram ou deixaram de medicar, se deram água com açúcar para ela. Nós queremos saber se houve demora ou não houve demora. Entende? Aí fica difícil. Aí o pessoal fica, ai, Bruno, tem que ter paciência. Vai falar para as pessoas que estão lá na fila ter paciência. Vai falar para quem está precisando de uma saúde de qualidade, de uma criança que trinca o joelho e morre. Vai falar se vai ter paciência. Sobre a ocorrência na UPA Santa Mônica, esclarece que o paciente foi prontamente assistida pela equipe. É isso que eu quero saber, pô. Não quero saber aqui de informação do paciente. Ah, que saco. Assistida pela equipe de enfermagem com a avaliação e doação imediata das medidas de segurança, onde todos os procedimentos foram realizados de forma ágil, responsável e em conformidade com os protocolos assistenciais vigentes. Pronto, é isso. Não precisa ficar enchendo linguiça, não, porque eu não tenho um programa inteiro para ficar lendo nota de vocês. Obrigado por ter nos respondido, tá bom? A gente agradece no final. É que diz que a gente não pode só, né? A gente tem que ser... Eu preciso tomar um remédio pro coração. Qualquer hora eu vou ter um troço. Só que eu tenho medo de ter um troço aqui, me levar pra unidade e não mandar eu fazer o exame. Aí eu morro depois. Esse que é meu medo. O que foi? Já? É pra eu tomar água? Mas tem com açúcar? Um pouquinho só. Não precisa de pirona, não. Deixa pra quem tá precisando. Eu vou pro intervalo e volto já. Segura aí. Preço baixo todo dia é aqui nos Supermercados Pires. E nesta terça do Preço Baixo, Achocolatado em pó Nescau sachê 550 gramas, 14,98. Arroz que panela 5 quilos, 12,98. Refrigerante Coca-Cola PET 1,5 litro, 7,99. Açúcar cristal sonora 2 quilos, 5,79. Colchão mole com capa quilo, 43,90. Agulha bovina quilo, 33,90. Preço baixo todo dia é aqui nos Supermercados Pires. Quem decide o destino do seu imposto é você. Escolha deixar esse recurso aqui no estado sem gastar um centavo a mais. Você fortalece as instituições que cuidam das nossas famílias e protege quem mais precisa. O valor que iria para a União fica no Mato Grosso do Sul. São até 3% do seu imposto transformado em cuidado real e proteção direto na sua declaração. Até 29 de maio, faça sua parte e declare seu carinho.
Olha cada look lindo da Mariuá, moda feminina. Saia resinada, R$ 139,90. Camisa 100% algodão, R$ 89,90. Calça alfaiataria, R$ 109,90. Blusa, R$ 59,90. Terninho várias cores, R$ 189,90 as 2 peças. Regata básica, R$ 59,90. Blusa meia estação, R$ 59,90. Calça, R$ 149,90. Macacão, R$ 169,90. Mariuá, moda feminina. Olá, eu sou Miriam Valadares e estou aqui para te fazer um convite especial. A partir do dia 2 de maio tem Semear MS aqui na tela da TV Guarandi. Será então aos sábados das 7 às 8 da manhã, um encontro especial com as principais notícias do agronegócio do estado, do Brasil e do mundo. Eu te espero para este encontro especial. Aquele abraço do tamanho de Mato Grosso do Sul para você. Obrigado pela sua audiência e pelo seu carinho, viu? Olha, golpes contra idosos têm se tornado cada vez mais frequentes, com destaque para mulheres que aparecem como as principais vítimas aqui em Mato Grosso do Sul. Para esclarecer melhor o assunto, eu vou conversar agora com o Dr. Nelson Alfonso, presidente da Comissão do Direito da Pessoa Idosa na OAB. Doutor, obrigado pela sua presença. Uma ótima tarde para o senhor. Bem-vindo mais uma vez aqui ao Bora MS, viu? Boa tarde a todos que nos acompanham e em nome da comissão da OAB, nós é quem agradecemos institucionalmente. Doutor, por que as mulheres idosas acabam sendo as principais vítimas quando se fala em golpe? Bom, vamos falar de números rapidamente. Primeiro porque vivem mais, se cuidam mais nas questões de saúde, então os dados do IBGE confirmam isso aí no PNAD e também no Censo 2022, entre outros recortes do Ministério da Saúde. Mas vamos lá. Talvez a resposta principal para essa pergunta seja porque as mulheres são o pilar da família, o pilar financeiro, o pilar de planejamento e assim por diante. Então, elas acabam sendo muito mais procuradas, atacadas, demandadas nesse sentido, de confiança, de quem gere, de quem é mãe e pai ao mesmo tempo, cuida dos seus netos e continua sendo a grande protagonista de todas as famílias no Brasil. Quando a gente fala de golpe contra os idosos, qual é o tipo de golpe mais comum hoje aplicado? Vamos lá. O que eu vou falar hoje pode ser diferente amanhã, mas infelizmente hoje nós temos o golpe aí do WhatsApp, né, do falso WhatsApp com o nome, utilizando o nome de determinadas pessoas da família, né? A imagem e também o que há 3 anos vem atacando aí, realmente causando grandes danos emocionais e financeiros, é o golpe do falso advogado, infelizmente. E temos que destacar também, por uma questão de solidão, de abandono por parte de familiares, infelizmente, ocorrem também aí pelas redes sociais e depois no WhatsApp combinado, também alguns golpes aí envolvendo relações afetivas, né? Que também eu estou fazendo um recorte para as mulheres, mas tudo que eu estou dizendo se aplica também a todas as demais idades e populações idosas ou não idosas, tá? Esse golpe que o senhor citou, inclusive, né, do falso advogado, ele vem sendo aplicado com muita frequência, né? Às vezes o golpista liga se passando por um advogado, dizendo que a família ganhou uma determinada ação, que precisa ser feito um pagamento. Geralmente vai nessa conversa, levando ali a vítima a de fato acreditar naquela história e até mesmo acabar fazendo um pagamento ali indevido e só depois vai se dar conta que caiu num golpe, né? Sim, é dessa forma e eu quero dizer o seguinte a você que está nos acompanhando e a você, Bruno, tá? Esses golpes, eles vêm com um pedido urgente de pagamento antecipado para não pagar as custas do processo, para não pagar o imposto de renda e geralmente esses dados são dos dados abertos do próprio judiciário. Então, ou seja, naquelas questões em que não envolve família, não envolve aí um crime e demais outras situações que são segredo de justiça, os dados abertos, os golpistas, infelizmente, têm acesso pela internet, utilizam das informações, entram em contato e mais, Bruno, quero destacar o seguinte, além de tudo isso, saber o CPF, o nome, o valor da causa, etc e tal, inventa pela inteligência artificial, uma imagem, um vídeo, por exemplo, como o meu, se passando por Dr. Nelson Alfonso, coloca a voz e diz, olha, aqui é o seu advogado, Dr. Nelson, assim, assim, assim. Então, veja,
Hoje, nesses momentos, a chave é Dr. Nelson e o seu advogado, o seu defensor público, quem você detém a relação de confiança, jamais, Bruno, vai te mandar um vídeo, um áudio ou uma chamada dessa produzida pela IA, dizendo: olha, Bruno, você ganhou uma causa de R$25 mil. Eu estou aqui no Tribunal de Justiça, no setor tal, e preciso que você me mande R$3 mil, R$4 mil, assim por diante. É essa chave Pix, porque o dinheiro vai ser liberado hoje. Essa é uma grande mentira. Nós vivemos num sistema judicial, aqui não é uma crítica, mas é uma parte positiva, que é o seguinte: nenhum valor na Justiça Federal, juizado, na Justiça Estadual, na Justiça do Trabalho, é liberado dessa forma. Existe um rigor de controle de CPF, de pagamento, de transferência, que o seu dinheiro, inclusive, vai sair deduzido já a parte da Receita Federal, Bruno. Sim. Então, veja, nós precisamos trazer aqui uma questão muito séria, um recorte importante. Por que que muitas pessoas caem em golpe, Bruno? Sabe por quê? Porque elas estão em situação de vulnerabilidade. Agora há pouco você estava aí batendo, com toda razão, na saúde municipal, num caso de uma pessoa idosa, uma senhora. Essa senhora tem pressa de tratamento, pressa de qualidade, para ter vida, para não ter dor. Você gosta de sentir dor? Não, nem eu. Aí um estelionatário, o golpista virtual, liga o seguinte: olha, aquela causa da senhora previdenciária, que você está lá anos sem receber, porque o INSS não concede, etc e tal, a senhora ganhou. A senhora tem X mil para receber. Essa pessoa que está numa situação de vulnerabilidade social, financeira e assim, ela vai acreditar naquela verdade, porque ela precisa daquele valor urgente para alimentar, para comprar dipirona e assim por diante. Então, outra chave também, aqui que eu não posso deixar passar, é o seguinte: você, familiar, está fazendo o quê? Deixando o seu ente querido, o seu pai, a sua mãe, qualquer pessoa em situação de vulnerabilidade, sozinho. Não deixe sozinho para tomar uma decisão. Pedir dinheiro urgente é golpe. Eu nunca pedi dinheiro urgente para um cliente meu. Sim. Outra coisa, me desculpa aqui, sabe como funciona o setor de precatórios na Justiça Estadual ou na Justiça Federal? Você não chega e bate na porta, não. Isso tudo é eletrônico. Eu estou aqui, preciso liberar o seu dinheiro. Não existe isso. Quem libera o dinheiro, quando tivesse liberado, é o juiz. Vai para a conta da pessoa. Esse é um processo que o seu advogado vai dizer para você: Bruno, qual que é o seu CPF? Seu CPF, você não fez declaração de imposto de renda, Bruno? Está irregular, não passou. Porque os freios, as ferramentas freiam tudo isso. Qual que é a conta que você quer que envie o dinheiro, Bruno? Nós vamos informar no processo. Ah, Nelson, mas essa conta não está no meu nome. Não vai passar, só recebe você. Ah, Nelson, mas e o advogado vai receber o dinheiro dele? Tem que receber. O que foi contratado de forma justa, equilibrada, ele recebe separado do seu. A transparência é tudo. Sim. Quando o golpista vem do dia para a noite, quando ele toma informação, por exemplo, olha só, hoje, não é coincidência, nós trabalhamos, isso ocorre diariamente. Hoje saiu publicação de uma sentença que nós ganhamos um processo de aposentadoria judicial. Esse meu cliente, que é do interior, já disse: Nelson, estão fazendo empréstimo no meu nome e não param de me ligar dizendo que eu tenho dinheiro para receber. Olha só. Então veja, os vazamentos de informações que nós tivemos aí na Receita Federal há pouco tempo, nós continuamos tendo os hackers vendendo os nossos. Ah, Nelson, você está falando isso porque não acontece isso com você. Acontece. Todos os dias, nesse ano de 2026, entre 3 horas até 5h30 da tarde, eu não aguento meu telefone com golpe. É o tempo todo, né, doutor? É o tempo todo. Então a gente tem que ficar nesse alerta aí, porque realmente qualquer vacilo pode ser um prejuízo danado. Agora, para a gente fechar, se a pessoa percebeu que caiu num golpe, o que fazer imediatamente? Imediatamente. Se for um golpe bancário, imediatamente entrar em contato nos canais do seu banco e dizendo: olha, aconteceu isso, bloqueio, cuide da minha conta, enfim, fale da sua linguagem, mas fale o que ocorreu. É o primeiro, ligue para o banco. Outra coisa imediata, você está com o seu aparelho na mão. Pede para alguém, porque vai ter forte emoção, grave, faça prints, faça arquivo, mantenha
as informações que teve com aquele golpista preservado. Por quê? Porque na sequência você vai numa delegacia de polícia fazer um registro policial. E eu quero aqui, Bruno, complementar rapidamente o seguinte: a relevância do tema aqui. Sim. A relevância do tema é porque a coleta de dados que vocês fizeram, que está aí, seja no Observatório de Cidadania da UFMS, seja no IBGE, seja em todas as fontes verdadeiras, quando se fala, no caso aqui, de violência, sabe quem são os objetos de análise? E eu quero olhar ali. São vocês, seres humanos, são pessoas. Então aqui cabe a importância de uma leitura crítica da nossa sociedade, do nosso mundo. E mais, sinalizo fechando. Sim. A importância da transformação para diminuir esses dados, para diminuir essa realidade, porque é transformando essa realidade, fazendo a leitura crítica da sociedade, que nós vamos ter condições melhores, pessoas com dignidade, independente da faixa etária, e principalmente, quando eu disse a transformação, não é a manutenção, a conservação desses números altos, dessa falta de medicamento, dessa dificuldade do INSS, muitas vezes conceder um benefício. E para fechar aqui, certo, porque o público, pessoas idosas e todas as outras pessoas que se encontram em situações de vulnerabilidade, sejam idosas e não idosas, mas em vulnerabilidade, estão sujeitas a esses números que aí estão coletados. Sabe por quê? Porque com a pandemia em 2020, todos nós fomos obrigados a usar um aplicativo. O INSS hoje, ele liga, é 135, é raro, ele quer que você entre no aplicativo. Sim. O Detran quer que você faça tudo pelo aplicativo. As farmácias querem que você entre no aplicativo. Certo. Tudo é aplicativo. Certo. E aí, a faixa etária da geração anterior, que é dos meus pais, que é do seu pai, que são dos nossos avós, certo, eles não tiveram tempo para se qualificar, aprender, e aí volta de novo o papel da família. Está aí dado o recado. Muito bem, doutor. Quero agradecer a sua participação aqui com a gente. Muitíssimo obrigado. Da gente estender um pouquinho mais, porque o assunto realmente ele é importante e esse alerta a gente precisa passar para toda a nossa audiência. Então você, cuide dos nossos idosos aí, que são os mais vulneráveis a esse tipo de golpe, de situação. Doutor, obrigado mais uma vez, tá? Muito obrigado. Valeu, obrigado. Bom, gente, vamos dando sequência no programa. Eu vou chamando quem? Miriam? Miriam ao vivo. Tem a mudança no trânsito, né? No trânsito de Campo Grande. Miriam tá ao vivo com a gente mais uma vez. Miriam, eu vejo que o trânsito tá bem movimentadinho aí, né? E em alguns lugares você não pode mais fazer a conversão. A partir de agora, fez conversão, é multa, não é isso mesmo? Isso, Bruno, 1h da tarde, o movimento está bastante aqui na Avenida Afonso Pena, uma das mais movimentadas da capital, é claro. E essa conversão aqui que nós, condutores, estávamos acostumados a fazer, que é vindo da Avenida Afonso Pena, virando aqui à esquerda na Rua Bahia, não pode mais. Quem fizer essa conversão vai levar multa. Esta conversão é permitida somente para ônibus. Então, carro particular não pode mais fazer essa conversão, motociclistas. É muito importante que os condutores fiquem atentos. Isso tudo faz parte de um projeto de reordenação do trânsito da capital, melhorando então o fluxo de veículos. Nós temos uma entrevista do diretor de trânsito da AGETRAN, o Idel Vilela. Vamos conferir. Os condutores que irão trafegar pela Avenida Afonso Pena irão fazer o laço de quadra, buscando maior agilidade nesse fluxo, principalmente nos horários de pico. Mesmo com a divulgação desse reordenamento e a período de conscientização, muitos usuários ainda cometem infrações, principalmente no avanço de sinal vermelho, e essa infração ela gera 7 pontos na CNH do condutor e é considerada uma infração gravíssima. Junto a ela temos também a conversão irregular, que também traz 5 pontos na CNH e é considerada uma infração grave.
Após esse período de orientação, a Diretoria de Trânsito da GETRAN irá manter as equipes realizando a fiscalização nesses pontos e com isso tem a expectativa de que todo esse trânsito tenha maior fluidez e segurança para os usuários. Então fica aí um recado importante aos condutores, essa conversão fica proibida, está sujeito a multa e também tem várias ruas da capital que antes eram de sentido duplo e agora é mão única. É importante ficar atento a essas novas regras para evitar acidentes e também multas. Bruno, eu volto com você. Muito bem, Miriam. Obrigado, viu, pelas informações aí. Um grande abraço para você, uma ótima tarde. Qualquer novidade, você volta a falar com a gente aqui. Olha, gente, uma grande ação das forças de segurança de Mato Grosso do Sul está sendo realizada, na região norte para coibir o avanço das facções criminosas. Agora sim eu consigo contato com o Itamar Buzzata. Itamar, boa tarde. Muito boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Eu estou aqui na sede do Garras porque uma grande operação foi realizada ontem em Coxim, região norte do estado do Mato Grosso do Sul, por consequência do avanço do Comando Vermelho no estado e também a briga de facção com o PCC, que está trazendo terror à população daquela região. Pensando nisso, a Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar e o Grupamento Aéreo, fizeram uma grande operação, Operação Leviatã, e quem fala melhor sobre esse assunto é o Dr. Hoffman, que está aqui no Garras. Doutor, primeiro, parabéns pela operação. E o motivo? Coibiu o avanço da facção no estado? Bom dia a todos, telespectadores. Exatamente, a operação resultando nessa ação integrada das forças de segurança do estado de Mato Grosso do Sul no combate às investidas das facções, dessa facção criminosa, oriunda principalmente do estado do Mato Grosso do Sul. A Operação Leviatã contou com essa integração das forças de segurança, inclusive com a participação imprescindível do Grupamento Aéreo e de toda a Polícia Civil da região de Coxim, a Polícia Militar, inclusive, e dando cumprimento ontem, depois de um trabalho de inteligência, de campo, de troca de informações, a 10 mandados de busca e 5 de prisões. Na data de ontem houve um confronto, um faccionado já conhecido no meio policial pelo tráfico de drogas, já se instalado na facção, não obedeceu à verbalização dos policiais, investindo e colocando em risco a vida e a segurança dos policiais, não restando outra alternativa aos policiais, que repeliu essa injusta agressão com arma de fogo, e ele não resistiu e veio a óbito. Dando continuidade às operações de ontem, foram cumpridos mandados de prisão temporária, resultando na prisão em flagrante por tráfico de drogas, resultando também numa outra ação muito importante para a investigação, com apoio do Grupamento Aéreo, repito, e de todos os policiais via terrestre que estavam também trocando informações com os integrantes da aeronave. Localizaram o veículo, um Prisma branco, e toda a vestimenta já confirmada que fora utilizada nas últimas 2 tentativas de homicídio perpetradas em Coxim recentemente, que são essa entrever entre as facções, inclusive na presença de crianças. O mais preocupante que a administração superior, o secretário de Segurança Pública, essa tentativa de domínio territorial e domínio social, porque pode espraiar uma insegurança jurídica, uma insegurança social, fomentando outros delitos, razão pela qual as investigações continuarão, as operações continuarão. Doa a quem doer. Nós vamos agir, obviamente, sobre o manto da legalidade, sobre o manto da transparência, mas dando uma resposta contundente e enérgica. A polícia não vai deixar faccionados tomarem conta, principalmente da região norte do estado, né, doutor? Não só da região norte, mas em todo o estado de Mato Grosso do Sul, mesmo porque, em razão da nossa posição geográfica, fronteiriça com 2 países, que é a Bolívia e o Paraguai, torna-se
entre aspas, interessante, torna-se aos olhos dos criminosos tomar o território para promover não só o tráfico de drogas, mas a desordem, o caos e outros delitos correlatos. Isso causa um impacto não só no Mato Grosso do Sul, mas em todo o país e também em outros continentes, visto que a droga que sai que sai da Bolívia e do Paraguai também é destinada a outros continentes, promovendo um tráfico internacional. Provavelmente esses presos poderão já pegar uma pena maior com a lei de facção já promulgada, né? Sim, a lei de facção, criada agora em 2026, endureceu as penas. Teve também a alteração do Código Penal, salvo me engano, a lei 15.358, salvo me engano, que alterou o Código Penal, o Código Processual Penal, tratando especificamente do domínio territorial estruturado, que é justamente as facções tentar dominar território para espraiar insegurança social, insegurança jurídica, e daí a razão pela qual as nossas ações mais contundentes, quando necessárias, e continuarão com as operações em todo o estado de Mato Grosso do Sul, de uma forma integrada, repito, de todas as forças de segurança do estado de Mato Grosso do Sul. Parabéns e obrigado, doutor. Obrigado a todos. Aí, conversei com o Dr. Hoffman aqui no Garras, falando sobre essa grande operação que continua, viu, Bruno, na região norte do estado. É contigo aí nos estúdios. Valeu, Itamar, obrigado pelas informações. Vamos dando sequência no nosso programa aqui, que foi 12:10 já, produção. Eu vou pro intervalo rapidinho, tomo uma água e volto já. Enquanto isso, você manda sua mensagem. Quê? Que foi? Falou comigo? Você falou comigo? Não sei, vazou o áudio aqui. 993212333. Manda mensagem, eu volto já. Para uma proteção 100% eficaz contra os danos dos raios solares, tome essas atitudes. Cápsulas que protegem a nossa pele, Jane? Isso mesmo. Nós temos as cápsulas que protegem, que são protetor solar em forma de cápsula. Temos o protetor também em creme e também as cápsulas bronzeadoras agora para o verão. O melhor é associar tudo isso. Você pode pedir pelo WhatsApp e receber aí no seu endereço sem taxa de entrega. 3327-0088. Orgânica. Eu comecei como mesária em 1974. Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas. A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário. A democracia nós fazemos juntos. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Você já abriu o band.com.br hoje? A sua fonte de notícias mais completa de jornalismo, esportes e entretenimento feito sob medida para você. Acesse agora o band.com.br. Bora pra cima com os preços baixos da Elos, porque a sua obra não pode parar. Caixa d'água 1000 litros com tampa forte leve, R$ 349,90. Tubo de esgoto 100 milímetros, 6 metros, Tigre, R$ 89,90. Coisa boa, vem comigo. Eu fui tomar água e voltei correndo. O pessoal falou, volta, meu filho, que o intervalo é rapidinho. Olha que coisa, beleza? Mal e mal deu tempo, deu secar aqui, que escorreu água. Um acidente entre um ônibus no transporte coletivo e um carro de passeio em um dos cruzamentos mais movimentados do centro de Campo Grande terminou com 4 pessoas feridas e uma grande mobilização das equipes de resgate. Põe na tela. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Barão do Rio Branco com 3 de junho, na área central de Campo Grande, no início da tarde de ontem. O coletivo, onde estavam alguns passageiros, bateu contra o veículo Honda Civic, que subia a Barão, sendo arrastado por alguns metros até conseguir parar. 3 mulheres que estavam no ônibus ficaram feridas, sendo uma em situação mais crítica, além do condutor do automóvel de 66 anos, que também foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, que utilizou 5 viaturas para atender o acidente de grande vulto. Aqui nós tivemos aqui uma colisão envolvendo um ônibus e um carro de passeio. Nesse exato momento nós temos aqui 3 vítimas, né? Temos aqui um médico de suporte avançado que está conduzindo uma das vítimas, a vítima aparentemente mais grave, e duas viaturas de suporte básico
para conduzir as outras 2 vítimas que estavam dentro do ônibus. Grave, que já está sendo atendido aqui pelo nosso médico aqui no local mesmo. Então, a princípio aqui, pelas informações colhidas aqui no local, o veículo Honda Civic subia aqui pela Barão e o ônibus pela 3 de junho. Os veículos ficaram bastante danificados, mostrando a força do impacto entre eles, além do trânsito que ficou parcialmente interditado no local. Uma testemunha que estava no interior do coletivo relatou o que viu no momento da batida. Então, o ônibus estava passando, né? O sinal estava verde para ele. Aí, do nada, a gente sentiu aquele impacto, né? O pessoal, 2 passageiras no ônibus caiu dentro do ônibus. Aí a gente percebeu a gravidade do acidente. Achei que era um motoqueiro. Aí, depois a gente descer, nós fomos ver que era um carro, né? Aparentemente, o motorista até disse, estava consciente, que ele estava no celular. Aí acabou não vendo, ultrapassou e o ônibus colidiu com ele. Um susto pra gente estar dentro do ônibus, né? Porque do nada, você não esperava, o ônibus estava na mão certa dele, do nada tem aquele impacto, aí o passageiro dentro do ônibus cai, todo mundo ficou ali aflito, mas graças a Deus o socorro chegou rápido, foram socorridos e não teve nenhuma vítima fatal, graças a Deus. O batalhão de trânsito compareceu no local do acidente para entender a cinemática do sinistro, que acabou deixando 4 pessoas feridas. Todas as vítimas foram direcionadas para a Santa Casa de Campo Grande. Muito bem, agora 1 da tarde com mais 15 minutos. Produção, coloca para mim a imagem aqui da Gabriela Vieira Alexandre, de 23 anos. Essa jovem foi encontrada morta no banheiro de casa. Nós trouxemos o caso ontem, encerrando o programa, né? Foi na região do Parque do Sol, aqui na capital. Ela sofreu um aneurisma cerebral. Segundo informações da família, o esposo dela, ao encontrar a Gabriela caída no chão no banheiro, tentou socorrê-la, fez massagem cardíaca, né? Até a chegada do socorro, mas infelizmente não foi o suficiente. A mãe relatou que no dia 18, Gabriela estava com forte dor na cabeça, procurou a UPA Leblon, foi medicada e liberada sem que fosse feito qualquer exame. O sepultamento está marcado para hoje, daqui a pouco, às 1h30 da tarde, no cemitério Memorial Parque. Um casal foi rendido por criminosos armados e teve o carro carregado com mercadorias do Paraguai roubado durante a madrugada de hoje no bairro Jardim Tarumã, em Campo Grande. A ação aconteceu em frente à casa da vítima e na presença das crianças. Imagens de câmeras de segurança acabaram registrando o momento em que os assaltantes abordaram o grupo e fogem com o veículo que transportava jaquetas e perfumes. O crime durou instantes, minutos. Horas depois, o carro foi localizado em uma rua sem saída e 5 suspeitos, 2 homens e 3 mulheres, todos foram detidos, estão presos. Parte da carga foi recuperada, mas as armas não foram encontradas, né? Olha só, o veículo estava carregado com esses produtos. Segundo a polícia, a suspeita de que o grupo seja especializado em roubar veículos com mercadorias vindas do Paraguai e outros envolvidos estão sendo procurados também, né, de participação nesse tipo de crime. Então são pessoas, uma organização criminosa que monitora, né, carros carregados com mercadorias, principalmente vindas do Paraguai, né? E aí, se essas mercadorias vêm do Paraguai sem a devida documentação fiscal, já é um crime, né? Crime fiscal. E aí é o crime em cima do outro crime. Olha só. Você vê, rapaz? Meu Deus do céu. Bom, estão todos presos aí, ó. 3 moças e 2 rapazes, né? E a polícia está procurando mais gente envolvida nessa história, porque eles não se contentaram que somente os 5 sejam os envolvidos. Vou falar de um assunto que dá dor de cabeça. Obras inacabadas. Já se passaram praticamente 11 anos desde o início dessa obra aqui, ó, dos terminais de ônibus. Não tem ali que segue pela Guinterhans? Pois é, já se passaram 11 anos e essa obra toda não acabou. Na Avenida Guinterhans, um dos pontos mais críticos desse projeto, vários acidentes já aconteceram, inclusive com vítimas fatais. Mas a pergunta que a gente faz é: o que aconteceu que mesmo após 11 anos, essa obra ainda não foi concluída? E aí? Tem resposta para isso? Itamar Buzata tem os detalhes.
Um projeto com recursos do município e com maior parte do governo federal, com iniciativa da União, visando melhorar a mobilidade urbana das capitais. Campo Grande aceitou a proposta de investimento em torno de aproximadamente 110 milhões dentro do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, para implantar 70 quilômetros de faixas exclusivas para ônibus nas principais avenidas da capital morena. A ideia começou em 2012 e em 2015 as obras começaram para implantar 7 corredores para agilizar o transporte público, sendo na Rua Guia Lopes, Avenida Marechal Deodoro, Rua Bahia, Rua Rui Barbosa e Avenida das Bandeiras, além da Guterrans e Brilhante. Mas apenas 2 estão funcionando. Um deles aqui na Rua Brilhante, que é alvo constante de reclamações por parte dos moradores da região e de motoristas, por consequência dos diversos acidentes que já foram registrados, inclusive com mortes, no longo do seu trajeto. Os demais estão assim, obras que já foram paralisadas por diversas vezes e o registro de acidentes com morte, principalmente na obra da Marechal Deodoro. Entre as paradas e retomadas foram diversas desculpas apontadas, empresas que desistiram do contrato, falta de verba, novas licitações para a finalização do empreendimento público, que está sem conclusão por cerca de 11 anos. Agora as obras teriam sido retomadas novamente pela atual gestão, com investimento superior de 9 milhões de reais e com um término previsto de 12 meses. Mas a pergunta que fica é a seguinte: será o fim da novela ou mais um capítulo dela? Enquanto isso, os demais corredores estão parados, trazendo riscos e dor de cabeça aos motoristas campograndenses, como no caso da Avenida Bandeirantes, que tem uma estrutura abandonada no meio da via, prejudicando o fluxo dos veículos. Além disso, já causou inúmeros sinistros na via, de suma importância de ligação dos bairros da região sul, sudoeste com o centro da cidade. Bom, questionada, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que os corredores de transporte coletivo em Campo Grande foram planejados para dar mais agilidade ao transporte público, conforme o Plano Diretor de Mobilidade Urbana. Ainda no posicionamento, a CISEP informou que atualmente estão em funcionamento os corredores das ruas Guia Lopes, Brilhante e Rui Barbosa. Já os corredores da Avenida Bandeirantes, Bahia, possuem infraestrutura concluída, restando a implantação das estações para o início da operação. Os corredores das avenidas Calógeras seguem com obras pendentes após rescisão contratual solicitado pelas empresas responsáveis devido à defasagem de valores. Na Avenida Guinterrans, as obras estão em andamento. A Secretaria Municipal de Infraestrutura realiza a atualização dos orçamentos para a nova licitação. A retomada das obras ocorrerá após a conclusão desses trâmites. Bom, 11 anos se passaram, né? 11 anos desde o início dessa obra. Assim também foi com o Aquário do Pantanal, hein? Com o Bioparque, né? Bioparque também demorou 11 anos. Bom, nós estamos num período, quem sabe é esse tempo que demora para as coisas acontecerem em Campo Grande, né? É triste ver que as coisas públicas, elas levam mais tempo do que deveriam. E aí, quem sofre com isso é você, que paga o imposto. É você, contribuinte. Porque essas obras começam com um valor e terminam com outro. O orçamento inicial, só para você ter uma ideia de quando foi dado início às obras do Aquário do Pantanal, hoje o Bioparque, no valor final, depois de 11 anos, somados os números, deu uma pequena diferença de 230 milhões de reais. Agora, no final dessa obra, que nós vamos saber qual vai ser a pequena diferença. Claro que é irônico dizer, né? Mas quem vai pagar esse preço alto é você que me assiste. O preço da carne acumula alta quase de 30% somente neste ano. O aumento das exportações é um dos motivos e tem a ver com a Copa do Mundo. Olha só. A tabela de preço do açougue revela: a chamada carne de segunda está com um preço perto da de primeira. R$10 separam a paleta do patinho. A diferença foi ficando tão pouca, porque as pessoas foram migrando para a carne de segunda.
né? Então, tá mais ou menos equilibrado os preços. É R$10 de diferença hoje para uma carne de primeira. Para carne de segunda é pouca diferença. 2 quilos de peito de frango e um pacote de fígado de galinha. Essa é a proteína que o Daniel vai consumir em casa nas próximas 2 semanas com a esposa. Cerca de 2 anos começou a ter um aumento no preço da carne. E aí eu acabei optando por a proteína de frango. Principalmente o fígado, que eu já tenho costume de comer. Só nesse ano o preço da carne subiu mais de 26% e pode vir mais alta por aí. Não é apenas um motivo que explica o aumento do preço da carne bovina. É uma combinação de fatores. As exportações continuam em alta, o custo da produção, principalmente com ração e transporte, também cresceu. E a oferta de gado para o abate diminuiu. Isso ajuda a explicar o desequilíbrio entre oferta e demanda. Os Estados Unidos são um dos destinos da nossa carne, que é a base do hambúrguer deles. E a Copa do Mundo de Futebol já mexe com esse mercado. Nos Estados Unidos, nesses últimos 3 anos, o preço do hambúrguer passou de 2 para 6,2 dólares por libra. No ano passado, pela primeira vez, o Brasil assumiu o posto de maior produtor de carne bovina do mundo, passando os Estados Unidos. Também batemos recorde de exportação. Mesmo vendendo muito, cerca de 70% do que produzimos fica para o consumo interno. Mas então, por que os preços tão altos? Prevê-se uma redução do número de animais disponíveis para abate. Além disso, o preenchimento da cota de exportação para a China faz com que hoje o mercado esteja acelerado para cumprir essa cota. Neste açougue, a venda de carne de boi caiu 10% no último ano. O frigorífico repassa para nós o aumento e não tem como a gente não aumentar. O jeito é pesquisar bastante, né? São vários açougues, são hipermercados, são mercados menores, mas parar de comer não dá. É, companheirada, tá difícil comer a picanha passada na farinha, né? Mas tá bom. Vamos lá, vamos substituindo pelo que dá. Bora mandar mensagem no nosso WhatsApp. Você participa comigo ao 993212333. Ó, nosso WhatsApp aqui, ó, bonitão. Pra você participar comigo, pra você mandar sua mensagem, pra você mandar o seu alô. Rapaz, agora que eu vi que essa tela fica se movimentando, né? Uau! Eu não tinha visto, não, ó. Tem uns movimentos aqui. Agora que eu vi, rapaz, olha que legal. Então vai lá, participa com a gente, 993212333. Rede social do Bora MS. Pessoal já tá postando lá no nosso Instagram. Olha lá, o Instagram do Bora MS para você acompanhar. Já subiram os stories lá? Deixa eu ver, Nath. Vamos ver o que tem de stories lá. Vamos ver. Isso é de ontem. Vamos lá, passa pra frente. Passa pra frente. Olha lá. Ó, aí, ó. Já é de hoje. Rapaz, você tá ligeiro, hein? Qual que é o teu nome mesmo? A Eduarda que filma a gente aqui. Ô, Eduarda, mas não tem como deixar o mais magrinho, não, Eduarda? Por favor, põe o Liposhop. Não tem o Photoshop, tem o Liposhop. Emagrece a gente, olha lá, ó. Aí chega não fecha a boca, não, boca de sacola. Ó, tá vendo? Lá na rede social você vai vendo os bastidores aí, algumas coisas que a Eduarda vai postando. Olha que legal. Tá vendo? Nossa, eu faço cara de brava, até parece que eu sou tão brava assim, né? É que de vez em quando a gente perde estribeira aqui, meu filho. Ó, o que foi? Facebook? Facebook do Bora MS pra você, tá aqui na sua disposição. O que foi? Nós não estamos mais conseguindo fazer a live, né? Tá dando grosope aí no sinal da internet, mas daqui a pouco a gente vai resolver. Daqui a pouco vai dar certo. Tem que atualizar, né? Tem, exato. Parece até meu irmão mais novo. Vou atualizar aqui, ó, para que dê tempo. Tem que mudar o horário aqui, inclusive. Inclusives. Vai pra baixo, Natália, pra fazer de conta que já trocou, menina. Oxe, problema. Ai, meu pé tá doendo aqui hoje. Pera aí. Com a dor no pé. Ai. Ah, eu tirei um pouco o sapato aqui, filho. Não dá, não. Alguém pode mostrar o detalhe aqui do sapato? Ah, isso. Obrigada. Aqui, ó, tá doendo meu pé. Mas também, esse sapato que eu tô aqui, pensa num sapato porcaria. Esse sapato aqui deve ter uns 4 anos já que eu tenho ele. Pensa num sapatinho... Ó, não posso falar que ele é tão ruim não, porque ele tá durando, né? Mas assim, mas não é nada confortável. Se alguém que estiver me assistindo aí, ó, quiser mandar um sapato tamanho 40, pode mandar aqui pra mim, tá? Um sapato social na TV Guanandi, tamanho 40. Porque esse meu aqui já tá só pela misericórdia, tá bom? Pode mandar um sapato novo aí.
Eduardo Elias Arão, 2644. Beijo no seu coração, aquele abraço do tamanho de Mato Grosso do Sul. Tchau, fiquem com Deus e até amanhã. Portela.